Paz do Senhor. Segunda-feira não deu, mas hoje voltamos aí, eu creio que será bênção. Você compartilhar, se puder compartilhar, já indo compartilhando o link dessa live, para edificar os irmãos, edificar a família, será bênção. Enquanto isso, vai compartilhando o link dessa live nos seus status, nos seus stories, nos grupos que vocês fazem parte. O som tá saindo legal aí, pessoal? O pessoal tá entrando. Hoje a gente vai continuar com a nossa live falando sobre chamado. O pastor já conseguiu, na segunda-feira, chegou a falar um pouco o que é chamado, a diferença do chamado. Eu vou pedir para hoje, novamente, ele dar uma pincelada nisso, porque certamente tem gente que não conseguiu estar com a gente segunda-feira e hoje está participando. Te dá aí mais 2 minutos aí, vai divulgando para a gente ter o máximo de pessoas aí possível para estar participando dessa live aí conosco. Creio que será edificante para a sua vida. Você que lembra de algum amigo que sempre te pergunta: Paulo, eu não sei o meu chamado. Paulo, o que é chamado? Paulo, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu sirvo para alguma coisa. O pessoal está entrando. Enquanto isso, se vocês já quiserem mandar alguma pergunta aí, que pode ir mandando, que daqui a pouco eu vou desativar os comentários para não ter o risco de travar, de novo, como segunda-feira. Fica com a gente, não sai não. Sei que a gente está entrando, tá vendo que não está o pastor Ronald ainda. Eu vou sair então e depois eu volto. Não, fica aí já com a gente. O pastor Ronald já vai entrar. O pastor Ronald já vai entrar. Deu um tempinho só para chamar a galera, vai chamando o pessoal. Se for para sair, só sai para chamar o pessoal. Compartilha nos teus stories, compartilha nos grupos, vai no individual. Aí a pessoa já vê que você está sendo pessoal com ela, já manda no PV para ela, manda no privado, manda no direct. Semana passada a gente conseguiu ter um bom número, segunda-feira. Segunda-feira a gente conseguiu ter um bom número, nós temos aí quase 50 pessoas. Quando eu descobri o meu chamado, deixa o pastor Ronald acabou de entrar, já acionou aqui para mim, eu vou aceitar. Já acionou, dá mais 1 minuto, o pessoal entrar e aí eu adiciono o pastor Ronald na conversa e desativo os comentários. Descobri o meu chamado bem novo. Eu já sou novo ainda, só tenho 21 anos, mas em 2010, num grupo de adolescentes, eu tinha 11 anos, uma líder minha enxergou isso em mim, optou por me dar uma oportunidade em um culto de adolescentes para falar de oferta, e ali meu coração já se inclinou, o Espírito Santo de Deus já começou a inclinar meu coração para a área da palavra, da pregação. Comigo já foi um impulso interior do Espírito Santo de Deus. Eu vou já adicionar o pastor Ronald. Vou adicionar o pastor Ronald aqui. Chamado. Estou aguardando o pastor Ronald. Grande Paulo. Hoje eu estou fora de casa, hoje eu estou na casa de um amigo que deu aula aí para vocês, pastor Saulo Vieira. Ele deu aula de escatologia. Estou aqui hoje com a minha esposa que viemos visitar eles aqui, né?
rompeu um pouco a quarentena, né? Não aguento mais ficar, tô até barbudo, ó, pô. Ó, nem barba mais faz, tô fora da doutrina. Não Né? cresce nada. Aí, você tem 21 anos, vai crescer muito aí, tá? É 21, né? 21, Val? 21. Então, eu tô aproveitando, né? Aproveitei esse período de quarentena para visitar um amigo, né? Ele deu aula aí para... Você deu aula de que essa aula lá? Ele tá aqui do lado aqui. Deu aula de Sistemática? doutrinas bíblicas. Doutrinas bíblicas. Mas foi seminário, então. Foi seminário, com Bruno Prestes. Se falar com o Bruno, você falou para ele sobre a oração do Falcão? Falei. Ele mandou o vídeo. Ele mandou o vídeo. Eu não sei quem é pior, Bruno, Rafael, essa turma que gosta de zoar. Essa turma da DEP, essa turma é terrível, agora zoar. Mas, Paulo, sempre um prazer, um abraço aos meus amigos aí da DEP, essa juventude maravilhosa, ao pastor Edielso, esse homem de Deus, esse amigo que eu tenho a alegria de ser meu amigo, o pastor Júlio, o pastor Márcio, tantos outros aí, nessa comunidade tão boa. A gente está falando desse tema chamado, falando sobre chamado. Amém, pastor, amém. A gente está também sentindo falta do senhor aí, mas por conta dessa quarentena, o senhor está aqui, não está na festividade da igreja? Acho que o senhor estava... Ia estar junto com... Eu ia estar no sábado, acho que é sábado. Ou seja, um dos dois, eu não lembro. Foi no início de abril. Acho que 7, 8, 9, ou 6, 7, 8. O mais importante que eu pregaria primeiro que Paulo Judeu. Isso é o mais importante. Eu prego primeiro que ele. A primeira vez que eu gosto de pregar antes dele. A gente prega muito, tem uma Assembleia de Deus de Madureira, em Macaé, e todo ano a gente prega junto, lá em janeiro e na festividade. Aí em janeiro eu prego antes, aí na festividade eu prego depois. Aí esse ano eu preguei na festividade antes, né? Aí ele já me ligou. Ele, o que você pregou? Eu falei, preguei o tema. Ele, pô, você é pregador expositivo, arranca até o osso do tema. Judeu, amo aquele menino, amo o Judeu. O Judeu é um cara fenomenal. Eu acho que poucas pessoas, o Saulo também, que você vê o carinho pelo texto bíblico. O Paulinho, ele tem um amor pelo texto bíblico que você fica tocado. A maneira como ele expõe o texto, o cuidado, o zelo, né, com a escritura, é um negócio fenomenal, cara. Eu acho muito, ele tem um respeito pelo texto, ele respeita o texto, ele não impõe nada, ele usa a regra da interpretação. Ele é um cara muito ético para interpretar texto. Isso eu acho muito bonito nele. Tem uma galera que não respeita, não, né? Diz que um monte de besteira, torce. Mas judeu é diferenciado. Incrível. Ele ontem ele estava fazendo uma live todos os dias, né? E pelo Instituto Bíblico ID. E essa semana ele estava falando sobre pregação também muito interessante. Ontem eu estava vendo, muito interessante. Mas é isso, pastor. O que dá raiva em judeu, Paulo, que ele lê hebraico. Lê de boa. Ele lê o quadrático. Ele lê o hebraico. Não, ele leu o quadrático. Ele não leu o hebraico massorético, não, com os símbolozinhos massoréticos que dão ajuda, que é uma espécie de vogal. O judeu leu o quadrático. O judeu leu o hebraico quadrático. Pouca gente que eu conheço que consegue ler o quadrático. Eu brinco até com ele, dá raiva que você leu o quadrático. Amém, pastor. Pastor, na segunda-feira o senhor chegou a responder para a gente esclarecer o que era o chamado, o que é chamado, o significado de chamado, e o senhor fez a distinção entre o chamado geral e o chamado específico, e eu perguntei para o senhor se todos tinham um chamado específico. Aí eu só vou pedir para o senhor dar uma pincelada, porque talvez tenha gente que não participou, não tenha participado de segunda-feira, está aqui hoje participando com a gente dessa live, e como a gente fez segunda-feira, vou abrir com uma oração, e aí o senhor entra respondendo o que é chamado, se todo mundo tem um chamado, e a gente dá prosseguimento às outras 3 perguntas. E no final abre para a galera aí, pelo menos uma pergunta aí solta aí para ver se eu respondo. Ok. Senhor, queremos nos apresentar a Ti, te pedir, ó Pai, para que o Senhor tome as nossas vidas e de todas as pessoas que estão vendo essa live. Dê, Pai, sabedoria para o pastor Ronald.
Senhor, que se tiver alguma dúvida, Pai, que não provém de Ti, que venha a ser retirado. Mas aquela, Pai, que venha ser, Pai, um conhecimento, ó Deus, para a nossa vida. Senhor, usa o pastor Ronald com o seu conhecimento e a sabedoria do alto para esclarecer, Pai, esse tema que nós estamos, ó Pai, interessados, ó Pai, para descobrir o nosso chamado e viver de acordo com a Tua vontade. Cremos que o Senhor tem um propósito especial para nós nessa terra e queremos executá-lo, ó Pai, com a Tua ajuda da melhor forma. Assim que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode iniciar, pastor. Então, a gente falou sobre chamado, aí eu diferenciei sobre específico e geral. Por exemplo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, você vai ter dois tipos de chamado. Você tem um chamado geral no Antigo, Isaías 43, o povo é chamado por Deus para servir a ele. Deus, ele convoca o povo, ele escolhe o povo, ele elege o povo. Então aquele povo tem um chamado diante dos povos da terra para serem um povo escolhido por Deus. Então eles são um povo chamado de um chamado geral. É o Isaías 43 ali, na ideia de meu bichinho de Jacó e etc. Só que dentro do chamado geral você tem um chamado específico. Você tem Abraão, você tem Gideão, você tem Moisés, você tem Davi. Você tem homens dentro do chamado geral que foram sacados para fazerem a diferença. Então esses aí do geral, eles são específicos. Ou seja, no povo de Israel nem todo mundo é Abraão. Ainda que Abraão estivesse ali fazendo parte de um povo, sendo parte de um povo, Moisés. Nem todo mundo pode ser Moisés, nem todo mundo pode ser Davi. Então, dentro de um povo, de um chamado geral, você tem um chamado específico, que no caso era Davi, Abraão e etc. No Novo Testamento é a mesma coisa. Você tem um chamado geral, 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo adquirido, eclésia. 1 Pedro escreve para uma comunidade da diáspora, então ele está escrevendo para uma igreja que sofre perseguição do Ponto, da Galácia, Dalmácia, etc. Então no meio daquela diáspora existe um povo eleito, no meio da Roma existe um povo eleito. Um povo santo, um povo escolhido, adquirido. Só que dentro desse povo você vai ter específico. Você vai ter o apóstolo Paulo, que é seu xará, né? Você vai ter Filipe, Estevão, Mateus, Tadeu, Natanael, que é Bartolomeu também, serve o mesmo nome. Você vai ter João, André, Pedro. Você vai ter Tiago, filho de Alfeu. São quase os 12, né, que eu falei aqui. Então você tem esses daí que foram sacados dentro do povo para ser escolhido. Dentro de uma geração, dentro de um povo grande, você vai ter pessoas sacadas. Você vai ter um pastor Edielso, chamado para liderar a Assembleia de Deus da ADEP. Você vai ter um Billy Graham, pastor da Igreja Batista. Você vai ter Spurgeon, Batista lá, Metropolitana de Londres. Você vai ter o pastor Silas Malafaia, da DEVEC. Você vai ter, no meio de um povo, pessoas sendo sacadas para fazer um trabalho específico. Ou seja, Paulo, você tem um chamado geral, que é eu e você. Eu e você fazemos parte de um chamado geral, de um corpo. Né? Comungamos no mesmo corpo, partimos o mesmo pão. O sangue e o pão que o pastor Edielso come é o mesmo corpo que você participa na igreja. Não existe um pão especial para ele, nem para a liderança da ADEP, nem para o pastor José Rodrigues. Mas existe o mesmo corpo, ou seja, eles fazem parte do mesmo chamado geral, convocados para serem corpo de Cristo, noiva. Mas dentro deles, eles foram chamados para liderar vocês. Então, existe, Paulo, e você da ADEP, da juventude, tem um chamado geral, mas dentro deles você vai ter um momento do chamado específico. Então, todo mundo vai ter o geral, mas nem todo mundo vai ter o específico. Assim, o senhor conseguiu explicar que o nosso chamado geral é um chamado para ser noiva de Cristo. Mas assim, fazer parte do corpo, a função está dentro daquela passagem de ide por todo mundo e pregar o evangelho, porque quando todo mundo fala assim, não, todo mundo tem que evangelizar, todo mundo tem que falar de Jesus. Aí qual é essa diferença de falar de Jesus e saber exercer o ministério missionário, exercer o ministério da pregação? Boa. Porque assim, a convocação para o evangelho é aquele texto que nós lemos em Atos 8, no verso 4, que eles estão na diáspora, estão indo para Samaria e estão anunciando o evangelho. Todos anunciam, em verso 5, mas Filipe pregava a Cristo.
Então, o trabalho de anunciar o evangelho é para todos. Eu até digo, quando eu falo sobre missiologia, eu dei uma palestra de missiologia ano passado em Belo Horizonte, no bairro Nova Granada, lá do campo de Belo Horizonte, e falei sobre isso, sobre evangelização do caráter particular, do caráter pessoa cada um, de maneira particular. Por exemplo, Dr. Russell Shedd, que foi um grande teólogo brasileiro, não posso considerar brasileiro porque ele era escocês, mas ele escolheu o Brasil como moradia da sua vida. E ele, aqui no nosso meio, ele foi um grande teólogo, né? Você tem a Bíblia Shedd, você tem a editora Agnus, Shedd Publicações. Ele foi um homem de extrema relevância no nosso país, do ponto de vista teológico. E Shedd tem uma frase muito boa que ele contou na CEPAL de 2007. CEPAL 2007, isso aí. Ele pregou na CEPAL 2007 e ele vai falar que o maior campo missionário que tem é a família. Então, o que o Shedd está dizendo? O Shedd está dizendo que cada um de nós somos um missionário familiar, que agimos como agente de missões, agente de propagadores do reino dentro da nossa casa. Então, Paulo, dentro do chamado geral, você pode ter uma função de anunciar o evangelho. Chamado específico, quando eu digo, é quando você é destacado. Quando você é tirado de dentro do povo, você é nítido que ele tem um destaque principal. Por exemplo, você olha para Moisés, no meio do povo de Israel, você vê Moisés falando, liderando Arão como interlocutor, como um porta-voz do governo, posso utilizar assim, e falando por ele. Mas a liderança é de Moisés. Por exemplo, quem toca, depois de vocês lerem isso aí em casa, vocês vão achar um negócio interessante, existem alguns milagres que Moisés, no período das pragas, Paulo, essa é boa para pregar, Paulo. Essa eu não preguei ainda não, eu só dei uma palestra sobre isso. Existem milagres que quem faz é a vara de Arão. Das 10 pragas, existem algumas pragas que é a vara de Arão que vai fazer. Que Moisés diz para Arão, tome a sua vara. Mas existem milagres específicos de decisão que só quem faz é Moisés. A passagem do Mar Vermelho é Moisés que toca, não é a vara de Arão. Então, existem situações que a pessoa pode estar no meio, a evangelização, por exemplo, é um trabalho nosso. Mas o trabalho de liderar aqueles que entram é o pastor. Ele tem um chamado sacado do meio do povo para fazer isso. Ou seja, o trabalho do anúncio é nosso. A gente vai anunciar o evangelho para o amigo, para o trabalho, mas ter um chamado específico de pastoreio, missões, transcultural, mestre, você vê algo, você vê a percepção. Ele foi sacado do meio para fazer aquilo. Então, o que eu digo? Todo mundo tem um chamado geral. Eu, meu amigo Saulo que está aqui, você, quem está na live nos assistindo, específico, só alguns. Então todo mundo tem um geral, mas nem todo mundo tem um específico. Evangelizar, anunciar que ele veio para todo mundo. Todo mundo. Pregar o evangelho de uma outra forma, de uma forma itinerante, uma forma de evangelista, no caso, nos moldes da Assembleia de Deus, aí um chamado específico. E pastor, como eu posso descobrir se eu tenho um chamado específico? Como descobrir o meu chamado? Porque assim, eu posso escolher o meu chamado ou eu nasço já com um chamado. Se outro designa o meu chamado, ou eu posso escolher o meu chamado? Você andou estudando, as suas perguntas começaram a ficar um pouco complicadas. Então, assim, a melhor companhia que tenho, Paulo, é o Espírito Santo, cara. Porque, assim, o Espírito, ele vai apontar para você através do dom ao qual ele vai te dar, entendeu? E por isso que a doutrina pentecostal ela é boa por causa disso. Existem 2 tipos de batismo na doutrina. Existe o batismo pelo Espírito Santo e existe o batismo no Espírito Santo. Batismo pelo Espírito Santo. O batismo é um momento em que o Espírito começa o processo de regeneração. Ele começa a regenerar você. Entendeu? Ele começa a regenerar a sua vida, regenerar regenerar a sua alma, né? O seu espírito, regenerar a sua vida por inteiro. Então, daqui, Vanessa. É porque ela não quer atrapalhar a live. Olha isso aqui, ó. O bom de... Tá vendo? Eu já chego na ADEP, já ganho café, né? Então, Paulo,
Obrigado, Vanessa. Então, assim, o que vai acontecer? O espírito, ele começa a regenerar você, ele começa a tirar, ele começa o processo de santificação, ele começa o processo de regeneração e santificação. Isso é um momento do espírito, se eu chamar no primeiro batismo, né? 1 Coríntios 12. E depois você tem um batismo no Espírito Santo, que é Atos 2. Você vê que Pedro, os discípulos, Jesus vai soprar sobre eles o Espírito. Jesus sopra sobre eles. Soprou-lhes o Espírito. Mais à frente, eles são batizados no Espírito Santo. Eles são capacitados, investidos por uma instrumentalidade. Você vê dois exemplos, Paulo. Eu já vou entrar na questão, só estou dando um panorama. Pedro no Getsêmani. Nega Cristo, foge, diz que não é parte dele, não é seu discípulo. Jesus encontra com ele na praia. João capítulo 21. Pedro, tu me ama, eu amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Jesus fica 40 dias com eles. Eles ficam 10 dias no cenáculo, em oração. Depois do Espírito derramado, Pedro sai, prega a palavra. 3.000 almas se convertem. A sombra de Pedro cura. Ele é crucificado de cabeça para baixo. Ressuscita Dorcas. Encara o Sinédrio. E os homens do Sinédrio, mas ele é um homem letrado. Ou seja, Pedro, depois do Espírito Santo, é outro. Não é mais aquele cara tímido, covarde, medroso. É outro. O Espírito deu uma capacidade a ele que ele não tinha. Ou seja, o Espírito investiu algo nele que ele já estava sendo preparado. A questão de chamado é o seguinte. Como eu sei o meu chamado? O Espírito que está em você, Paulo. O Espírito que está em você, que está assistindo a live, o Espírito Santo que está sobre a sua vida, mesmo você não sendo batizado no Espírito Santo ainda, ele já está testificando sobre você. Ele já está te inclinando por aquilo que você vai irá fazer. Então, quando o Espírito vier sobre a sua vida no batismo, ele irá te dar o dom necessário para você poder fazer aquilo a qual Deus deseja. O Espírito vai direcionar. Muito bom, pastor. Muito bom. Então, o Espírito vai nos direcionar. Né? É como se fosse ele testemunhasse dentro do nosso coração, nos inclinasse dentro do nosso coração, e o dom é um instrumento que nós vamos utilizar, né? Em favor do nosso chamado. Né? Do nosso chamado. Perfeito. Como é que a gente descobre isso? Oração. Não tem como. Aí não tem como. Não tem como, é você orar e pedir a Deus para iluminar a sua vida. Por exemplo, eu tenho um amigo, o Paulo, ele foi meu professor de geografia. Ele me deu aula e nós nos tornamos amigos, né? Ele é jovem, e a esposa dele é médica. Paulo, eles abandonaram. Ele abandonou 2 matrículas, uma no estado e uma no município, e ela abandonou um concurso público que já tinha passado como pediatra em um hospital particular para se tornarem missionários. Eles abriram mão disso aí para se tornarem missionários. Eles fazem missões no leste europeu, em algo extremamente difícil, e Deus tem prosperado eles lá na questão de almas. Uma vez a cada 2 anos eles vêm aqui visitar a família. Eles abriram mão, Paulo. Ela abriu mão de uma faculdade de medicina que ela tinha feito na UFRJ. Quem faz medicina aí, quem está tentando vestibular, sabe que medicina não é fácil, ainda mais na UFRJ. E ela abriu mão de uma formação acadêmica rentável para se dedicar ao reino. O que é isso? São homens que têm uma investidura do Espírito, que compreendem qual é o seu chamado. Deixa eu falar de algo assim do passado do pregador que eu mais gosto, Dr. Lloyd Jones. Lloyd Jones era médico da rainha Elizabeth, um dos grandes médicos da época, clinicando num dos hospitais principais em Londres, abriu mão já do seu período como médico para se tornar reverendo de uma igreja congregacional para 20 pessoas na Escócia. Ele clinicava para a rainha para pastorear para 20 pessoas. Aí ele diz o seguinte, que ele amava mais aquelas 20 pessoas do que toda a sua vida de ensino na medicina.
Aí eles chamam ele de Dr. Martyn Lloyd-Jones por causa que ele era médico, por causa do seu doutorado como médico. Então por isso que chamam ele de Dr. Lloyd-Jones. Então, são homens que compreendem o chamado. O que é o chamado, Paulo? Aí eu vou usar o que Lloyd-Jones vai dizer. O chamado não é quando todas as portas se fecham e eu entendo que o meu chamado é aquele. Ah, não, então já que eu não consegui ser isso, ser aquilo outro, ser aquilo, então eu vou pregar a palavra. Ele faz a opção de pregar a palavra porque tudo que ele tentou deu errado. O que é o chamado verdadeiro? É quando todas as portas estão abertas e eu abro mão daquelas portas e eu vou me dedicar para algo. Quando você tem todas as oportunidades abertas, mas você não quer nenhuma delas, você quer pregar o evangelho. Isso é chamado. É algo muito interessante, eu ia deixar até essa pergunta no final, mas já que o senhor tocou dentro desse assunto, porque assim, o senhor citou o exemplo do casal, citou o exemplo do doutor, ambos relacionados com medicina, né? E... É porque eu quis destacar a formação acadêmica complexa, sim. né? Não, sim. Mas assim, pastor, é algo que é algo muito falado até entre os jovens, porque a gente na nossa juventude geralmente acabou o ensino médio, ou vai prestar um concurso público, ou vai fazer uma faculdade, ou os dois. Mas qual é a relação do meu chamado com a minha profissão? Todos que têm um chamado específico, eles vão ser itinerantes, ou Deus também quer me usar dentro da medicina, quer me usar, tem uma vocação intelectual, quer me usar dentro da engenharia. Essa visão bíblica, né? Sim. Assim, eu tenho uma habilidade de tocar um instrumento, eu nasci com isso, o Senhor me usa no altar, mas aí eu não posso trabalhar, ou eu tenho que só... Como é essa questão? Qual é a relação porque assim, é aquilo que eu te falei, você tem um chamado, eu sou um bom promotor, sou um bom advogado, um bom juiz, eu sou um bom farmacêutico, eu sou um bom cozinheiro, né? O cara, ele tem uma donda para gastronomia, assim, surpreendente. Eu sou um bom administrador de empresa, eu sou um bom enfermeiro, eu tenho uma vocação natural para cuidar de pessoas, eu sou um bom assistente social. Ele pode usar na sua profissão como modo de glorificar a Deus. Lutero, quando... É porque eu ia perguntar até... o ano daquela tradução da Bíblia alemã, quando Lutero traduz trabalho por glorificar a Deus. Esqueci o ano da tradução. Lutero, quando vai traduzir a Bíblia para o alemão, ele traduz, Paulo, trabalhar para glorificar a Deus. O alemão, na época, 80% da Alemanha, 1517, Reforma, 1521, Dieta de Worms, vamos botar 1525, aquele período início, você tem ali 80% da Alemanha analfabeta. Então ele ensina a gramática, vai ensinar o alemão a ler através da Bíblia. Então o alemão vai crescer lendo que trabalhar é glorificar Deus. Então o que o alemão entende? Peraí. Então meu trabalho glorifica a Deus. Então o que eu faço? Mercedes-Benz, áudio, né? Eu faço o que? Bayer, eu faço BASF, né? Eu faço grandes conglomerados de empresa, porque eu entendo que o trabalho glorifica a Deus. Eu faço Volkswagen. Então o alemão entende que o trabalho é glorificar a Deus. Tudo que eles pegam é para glorificar a Deus. Se o homem ou uma mulher, um enfermeiro, 1534, que ele vai fazer a tradução da Bíblia. Obrigado. Então, o que vai acontecer? Quando ele faz isso, ele glorifica a Deus. Ele entende que o seu trabalho é uma ferramenta de glorificar a Deus. Pô. Então, assim, o seu trabalho... Às vezes as pessoas falam, meu trabalho é pequeno, eu sou bibliotecário, eu sou motorista de ônibus, eu sou motorista por aplicativo. Peraí, é seu trabalho? Você entende que aquilo dali é algo que você gosta? Então faça para glorificar a Deus. Que naquele momento que você vai estar fazendo, você vai glorificar a Deus. A gente tem que entender, Paulo, que quando Cristo chamou os discípulos, eles estavam trabalhando. Mateus estava na coletoria de impostos, os discípulos estavam pescando. Entendeu? Eles estavam lá trabalhando. Deus não chama preguiçoso, só chama quem está trabalhando. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Preguiçoso ele não chama. Já na rede, deitado de um lado para o outro, ou na tarimba, né, deitado lá, né, largado lá, ele não vai chamar. Ele só chama quem está trabalhando. Davi estava
tomando conta das ovelhas dele. Chama, cadê Davi? Não, está lá tomando conta das ovelhas. Todo mundo que Cristo chamou, que Deus chamou, que o Espírito convoca, está trabalhando. Paulo estava onde? A caminho de Damasco. Mas ele ia perseguir, mas era trabalho dele. Ele estava com as cartas, mas ele não chama ninguém parado. Não chama ninguém parado, só chama quem está trabalhando. Todos quantos estão trabalhando, ele vai convocar. Então, se a gente fizer um trabalho para glorificar a Deus, daqui a pouco Deus nos saca e nos coloca em outra coisa, de repente, até maior, superior, a gente não sabe. Muito bom, pastor. Assim, a gente conversando, né? Segunda-feira, eu acho que você não chegou a responder se alguém poderia ter mais de um chamado. Se a pessoa não respondeu. Não respondeu. Então, vai duas em uma. Eu posso ter mais de um chamado? Descobrindo o meu chamado. O que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer? Vamos lá. Assim, a questão do chamado. O Espírito iluminou. Deu a iluminação. Você compreendeu que aquilo que você faz. Poxa, isso aqui é o que o Espírito quer de mim. O que você faz? Você vai se preparar. Você vai se dedicar nele, se esmerar. Né? Você vai ser o profissional. Eu já participei de alguns eventos com empresários e com motivacionais, né? E eu vi umas palestras interessantes. E eu lembro que eu participei de um evento e um rapaz colocou um vídeo do Cristiano Ronaldo e ele falando que quando ele participava do treino, ele pagava para o rapaz da luz, da iluminação do clube, manter a luz funcionando porque ele queria treinar a falta. Ele falou que ele queria ser o melhor naquilo que ele fazia. Muita gente o condena pela sua mecânica de treino, né, o Cristiano, mas ele é um cara que se esmera em fazer aquilo. Não, eu tenho que ser o melhor. E eu acho isso bacana. Ele mais de 30 anos já e ele ali, né, treinando. Então tem gente, o Paulo, que ele vai se esmerando sempre, ele nunca desiste, ele está sempre ali lendo alguma coisa, se dedicando. É o jogador num treino a mais, é um motorista que a cada dia ele vai pesquisando, estudando mais para aprender mais. E no caso do chamado não é diferente. O chamado é de pregar? Então leia. Leia jornal, leia revista, leia livros. Como diz o livro do John Stott, ouça o mundo e ouça o Espírito de Deus, né? Ouve tudo, vai retendo bem, o que não presta joga fora, vai se esmerando, se preparando naquilo. Não espere a chuva chegar. Abra a vala, plante abre lá, ara a terra, plante a semente, espera a chuva cair, mas vai se esmerando. Se é um bom professor, se dedica, faça um idioma, e você vai se dedicando. Eu vou ser missionário, poxa, então eu vou estudar, vou me inteirar sobre outros idiomas. Quando você descobre o seu chamado, Paulo, você tem que se esmerar nele. Porque aí é um trabalho sinergista, né? Você e Deus trabalham. Ele te instrui através do Espírito, sinergia, né? Você e Deus trabalhando junto. E você vai fazendo a sua parte. Ele faz a parte dele, né, te capacitando, ampliando a sua mente, te dando sabedoria. Aquilo que Salomão pediu, Senhor, me dê sabedoria para lidar com esse povo. E Deus deu sabedoria a ele. Quando você descobre o chamado, você se esmera. Estuda, pesquisa. O músico pesquisa, aprende novas técnicas de música, de cantar e etc. Se é um bom mestre, novos cursos, novos livros, e vai se dedicando. O nosso trabalho é a ferramenta. Que ela é emprestada, a gente tem que lembrar disso. Que não é nossa. Então, assim, o Senhor chama as pessoas para ter um chamado geral e cada um tem um chamado específico. Mas, assim, o chamado, para a gente esclarecer isso, não há só dois chamados, para quem canta ou para quem prega. Explica um pouco disso aí, porque tem gente que se sente, pastor, inferior. Eu me sinto inferior. Parece que Deus ama mais aquela pessoa, porque deu a ela um determinado chamado e não me ama. E a pessoa se sente inferior. Ainda mais igrejas que não abraçam esse determinado de pessoas, entendeu? Para explicar. Por isso até
a nossa ideia da live é essa, esclarecer as pessoas da variedade de chamado que Deus chamou as pessoas. Não se limita só a pregar ou cantar, se o senhor puder esclarecer isso para a gente. Porque são chamados muito públicos, né? Muito visíveis, né? Muito latentes. Então, as pessoas pensam que o chamado é só duplo. Se não é A, deve ser B. Se não for B, é A. E as pessoas se confundem. Mas você tem N chamados. Você tem o de missões. Missionário é um que não tem um holofote. Missionário é alguém que está por trás, nem aparece. Ele nunca nem está presente. Ele está em algum outro país, em alguma outra cidade. Tem o missionário plantador de igreja, que ele vai e abre campo de trabalho, mas ele faz a missão, abre a igreja e vai embora. Ele nunca fica para colher o fruto, ele só cava buraco. Ele é o plantador de igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo é considerado por muitos o maior plantador de igreja da história do cristianismo. Porque ele ia para frente de trabalho, abria igreja e ia embora. Botava outro ali e tocava o barco. Você tem um missionário, você tem um mestre. O mestre no nosso contexto pentecostal, infelizmente, é um pouco perseguido, porque a gente não tem essa questão do mestre no movimento pentecostal, assim, de um tempo para cá. A gente está na 5ª geração do movimento, o movimento tem 100 anos, então a gente está na 5ª geração. Então, assim, a gente tem poucas pessoas que você fala, pô, fulano é mestre. Então, de um tempo para cá, que agora que a coisa começou a crescer novamente. A gente está vendo a importância de ter alguém na igreja com investidura teológica, uma envergadura teológica para poder esclarecer alguns pontos a respeito de doutrina. O fato do pregador pregar no púlpito e ter uma oratória bom não faz ele de um mestre. O mestre exige muito além de oratória. Existem anos de disciplina de leitura, conhecimento teológico, estrutura teológica, uma série de coisas para ele ser um mestre. Às vezes o mestre nem tem uma boa oratória, mas ele tem uma didática. Ele tem o camarada tem uma envergadura, Paulo, para ensinar que você fica encantado. Eu tive um professor, eu tive dois. Eu tive a professora Gisele, que foi minha professora de história, que era fantástica, e tive um professor chamado Paulo, professor de biologia. Paulo, ele tinha um rivalzinho na escola, que se chamava de rival, que era o professor Antônio. E Antônio era muito gabaritado. Antônio tinha estudado fora do país, era um baita professor de biologia. E o Paulo tinha pouca formação, a formação dele era só brasileira, só aqui no Brasil. E o Antônio tinha formação no exterior. Só que a aula do Antônio a gente não entendia nada. O cara era com muito canudo e ele não explicava e não falava, a gente ele dava sono. E o Paulo, quando dava aula, o professor de biologia, o Paulo dava aula, ele conseguia explicar sobre célula, sobre a capacidade biológica da célula, e a gente compreendia e amava a matéria dele. O que é? Didática. Ou seja, ele tinha um dom natural da didática. Porque, Paulo, não basta o cara só ter. Ele pode conhecer muito, mas se ele não souber passar, não adiantou de nada. Por isso que Cristo era bom naquilo que fazia. Cristo ensinava, fariseu entendia, sicário entendia, zelote entendia, e criança queria chegar perto dele. Todo mundo entendia. Tem muita gente que fala muito bonito, lindo, mas você não entende nada. Você fica assim, mano, não entendi nada que ele falou. E tem pessoas muito simples, que não tem nem tão formação acadêmica, mas quando pega a Bíblia para ensinar numa escola dominical, o cara arrebenta. O cara tem uma didática natural, uma capacidade linda de pegar aquilo simples e passar para o povo. Você fica encantado. Você fica, irmão, qual é a sua formação? Ele, não, 2º grau. Só tem o 2º grau. Eu não tive tempo de dificuldade, mas ele tem uma investidura do Espírito. Ele se dedica, entendeu? Então, Paulo, o que acontece? Esse é o nosso problema. Esse é o nosso maior problema a respeito hoje. É a gente, entendeu? Compreender qual é o chamado. É missões? Então é missões. É mestre? É mestre. Meu chamado é de cantar, então eu vou cantar. O meu chamado é de pregar, Vou falar sobre chamado de cantar. Aqui que a DEP é uma igreja de cantores, de bons cantores, por sinal. Parece que Jesus botou todo mundo só aí, só tem aí. A gente anda num lugar, não acha, só tá todo mundo aí, né? Todo mundo junto. Eu recentemente estive com um amigo que teve com a Nívia Soares. É um cantor, ele é conhecido, né? Ele teve com a Nívia. E ele falando da Nívia Soares, no pós-culto, a gente no gabinete conversando.
E ele falou algo, Paulo, rapaz, que mexeu muito comigo. Eu perguntei, ele falando a Nívia, eu falei assim pra ele, eu falei, a Nívia é crente? Ela é crente mesmo? É aquilo mesmo que ela tá ali no púlpito? Ela é crente? Eu perguntando. Ele, pô, pastor, é crente? Eu falei, cara, eu acho aquela menina fantástica. Eu me encanto pelo ministério dela. Aí ele falou assim, poxa, pastor, sabe o que ela falou pra mim? Eu fui perguntar pra ela sobre o segredo de sucesso. Eu falei, Nívia, qual é o segredo do seu sucesso? Ela falou pra mim assim, ela falando pro meu amigo. Ah, Deus só revelou pro mundo aquilo que eu já fazia no quarto. Rapaz, cara. Eu fiquei com isso na cabeça. Foi isso no ano passado. Ou seja, o que ela está dizendo? O que eu estou fazendo em público é aquilo que eu sempre fiz em casa. Eu sou adorador em casa. Ou seja, sem holofote, sem palmas, sem lâmpada, sem ninguém. Eu sou aquilo ali. Então Deus só revelou para o mundo aquilo que eu vou fazer no secreto. O que é o chamado? O chamado, ele só revela para o mundo aquilo que você já faz em casa. Não adianta a pessoa querer mostrar algo que é, né? Não, eu aparentar, porque na primeira chuva a maquiagem sai. Tem uma frase muito interessante que eu escutei numa festa de faculdade, na colação, né? Que é assim, o sucesso é quando a oportunidade ela encontra alguém preparado. Nossa! Essa aí você vai mandar no zap aí. Essa aí eu vou botar embaixo. Essa aí eu vou botar embaixo. By Ronald Gustavo. Mas é bem isso daí. Então assim, ó, Paulo. Você tem missões, mestre, você tem a pessoa que canta, tem um pregador, tem diácono. Tem pessoas que são excelentes diáconos. Que o camarada é um baita de um diácono. Ele serve como ninguém. Você vê a investidura de servo que ele tem na vida dele. E tem diáconos que você colocar ele em presbítero, você mata ele. Porque ele tem uma investidura sobre... E é assim, filho. Nem todo mundo vai ser pastor. Não tem essa. Não, eu sou evangelista, agora eu vou ser pastor. Porque ser pastor é muito além de sentar no púlpito e ter carteirinha da convenção. Pastor é uma investidura do Espírito, cara. É algo extremamente sério. E as pessoas estão tratando a vocação, o chamado, de maneira muito plural, entendeu? Muito líquida. E não estão tendo, assim, a importância do que significa ser um pastor. Então, é algo muito, muito, muito complexo, o Paulo, sabe? É muito complexo. Então, assim, falando sobre chamado, tem N chamado, cara. Tem diácono, tem aquela pessoa que tem um chamado, ele para cuidar de vidas. Ele visita, ele tem um dom de hospitalidade, ele recebe pessoas na sua casa como ninguém. Só que a gente só vê o chamado público, porque é o mais latente, é o que dá mais holofote, mais aplausos, né? Mais aplausos. Mas a igreja, ela às vezes está sustentada por joelhos de pessoas que ninguém vê, de pessoas que não tem nem nome, mas todo dia de manhã está lá orando pela ADEP, pelo pastor Edielso, pela liderança. Estão lá jejuando, mas o seu nome não está lá. Mas naquele grande dia vão receber a coroa de glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi bom o senhor falar isso, porque assim, esclarece para todos que há uma diversidade de chamado. E aí, não há um chamado mais melhor, que quem foi chamado para algo é pior do que aquele que foi chamado para outro lado. Eu acho que o ruim é você fazer algo que você não foi chamado para fazer. Né? Isso. O ruim, não existe chamado ruim, Deus não. Deus nos direcionou, acho que o ruim é você fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Você imagina eu cantando com Daiane? Eu vou acabar com o Daiane, vou botar para embora. Assim. É isso que eu estou dizendo. Se botar eu e ela um do lado do outro, aí o pessoal fala, o que o pastor Ronald está fazendo aí? Eu sou capaz de cantar. Fica claro, exatamente. Fica claro quando então, a pessoa ela foi vocacionada para aquilo e quando a pessoa está forçando algo, está tentando se adaptar a algo que não é o molde dela. Né? Por isso que eu falo, Paulo. Quando vem perguntar para mim, Ronald, eu quero fazer teologia. Você quer ser acadêmico ou você quer pregar a palavra? Não, eu quero pregar, faz seminário. Porque a teologia para o acadêmico é diferente. Por exemplo, Saulo é acadêmico. É outra ideia. É uma teologia acadêmica. Ele tem uma investidura acadêmica, ele quer ser acadêmico.
Um amigo seu aí, que em comum nosso, Douglas do Carmo, aí do Jaime Soares. Douglas está fazendo mestrado na PUC, junto com o Eliardo Galdino. Eliardo é pregador, Eliardo está fazendo mestrado, mas ele gosta de pregar. O Douglas já é acadêmico. Eu tenho amigos que são acadêmicos, que não querem qualquer envolvimento com pregação, com homilética, eles são acadêmicos. Então, a pessoa que tem a vocação, ela tem que ter esse time. Peraí, isso aqui... Ah, Ronald, o pastor ele pode fazer um seminário, ele não precisa... Não, mas eu queria ter um diploma do MEC. Não, você pode fazer uma outra, pode até fazer, mas não vai mudar em nada. O mais importante você tem, que é o selo do Espírito, que é o maior diploma que existe na vida do homem, é ser selado pelo Espírito Santo. Então, é você saber entender assim, tem um academicismo, por exemplo, eu gosto de pregar, mas o meu, assim, a minha investidura é ensino, amo ensinar, adoro ensinar, tenho paixão por ensino, cátedra, sala de aula. Eu estava falando, inclusive, com o pastor Alain Brizotti, que é um baita de um pastor aí, muito conhecido, Alain Brizotti. Alain Brizotti falou para mim, ele saiu do púlpito para se transferir para a área de ensino. Um cara muito bom na área de ensino. Então, assim, você tem pessoas para a área de ensino muito bom. Mas ele tem um time, ó. Eu sou acadêmico, eu não sou isso aqui. Então, a gente tem que ter esse time, entendeu? Tem que ter não existe tempo que não vai influenciar em nada, né? Senão você vai gastar tempo, vai gastar dinheiro. Quando muita gente me pergunta sobre livro, pastor, esse livro, eu indico muito livro, você sabe disso, gente. Eu sempre falando com os meninos aí da ADEP, com os irmãos da ADEP, com os amigos. Ah, me indico, pô, eu gosto, eles sabem, pô, que eu indico. Eu falo, não, pode comprar esse aqui, sabe que eu não vou indicar um livro ruim para gastar dinheiro à toa. Porque, assim, é algo que eu acho legal quando eles me identificam nisso, não perguntar ao pastor Ronald lá, que ele sabe. Não, lê esse cara, isso aqui é bom, isso aqui é legal. Ou seja, é minha investidura. Agora chega para mim e fala assim, Ronald, esse tom foi si bemol ou ré sustenido? Eu vou ficar na mão. Falar outras coisas eu não vou entender. Eu vou ficar no meu ministério, né? Eu fico aqui só naquilo que eu fui chamado. A gente tem que ter esse time, Paulo. É isso aí, pastor. O pessoal aí tá gostando. Vou fazer aqui mais uma pergunta. Tem que ver até quanto tempo tem de live. O senhor está acostumado a fazer live? 10 minutinhos. O Instagram avisa. Avisa, 1 horinha. A gente tem 10 minutos. Você começou 5 horas. Pastor, faltar 5 minutos de fala. Pode deixar. Então, fazer mais uma pergunta, e aí eu vou ver se eu abro aqui para ver se o pessoal tem alguma pergunta. Eu tenho a possibilidade de não aceitar o meu chamado, eu não aceitando o meu chamado, não querendo viver de acordo com aquilo que Deus me chamou, a área que Deus quis. Qual a consequência disso? Olha, Paulo, esse aí é um dos temas, você não sabe o tema que tu entrou. Esse é um dos temas mais difíceis para se debater na teologia. O chamado coercivo, né? A coercividade do chamado. Que a gente tem muito a ideia do Antigo Testamento em voga, né? Jonas, Elias, Jacó, mas ele é um contexto muito diferente do contexto do Novo Testamento. Então, é um tema extremamente difícil a respeito disso. Por exemplo, no Novo Testamento você vê Paulo. Paulo é latente quando você vê a questão do chamado coercivo. Este, para mim, é um vaso escolhido porque eu sei o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Porque eu escolhi ele desde o ventre, ou seja, entre caráter, eleição e coercividade. Então, é algo teológico extremamente complexo para eu poder falar aqui numa live aqui. Envolve muito argumento teológico, assim. Eu não consigo nem penetrar, porque assim, eu teria que falar a respeito sobre a ideia coerciva de chamado no Antigo Testamento, no período patriarcal, no período do templo, já ali no período do templo, no período mosaico, né, na dispensação mosaica, então, do período do templo. Então, assim, é algo muito complexo para eu poder falar. Mas, assim, falando sobre o chamado coercivo. No Deus do Novo Testamento, vou falar de maneira assim, bem superficial. Você vai ter momentos coercivos de chamados e outros não. No Novo Testamento isso é bem claro.
você vê chamados, ó, esse eu quero esse, Paulo. E o outro que não era, Matias, tirou a sorte, encontrou Matias, o apóstolo, né, que a igreja vai tirar. Ou seja, a igreja de Cristo queria Matias, mas Cristo queria Paulo. Então você vai ter momentos de coercividade e outros não. Então existem homens que você fala assim, rapaz, esse cara nasceu para isso. Se você botar ele em outra coisa, ele não flui. Você não consegue enxergar ele em outro lugar. Você fala assim, não, esse homem não tem essa capacidade. Por isso, Paulo, aqui eu abro meu coração para todo mundo que está me ouvindo, que eu sei que isso aqui vai dar pano para manga. Mas eu vou levantar só a bola. Depois vocês brigam com o Paulo. Por isso eu tenho muita dificuldade de entender um pastor que se torna político. Eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque ele é político ou ele é pastor. A política é muito boa, mas é fantástica. Mas o que há de mais honra ainda é ser pastor. Pastorear é o que há de mais honroso ainda. Acho que com todo respeito. Sim, com todo respeito aos gestores políticos. Eu conheço alguns bons políticos sérios, gente, um tarimba, com equilíbrio, mas eu tenho dificuldade. Porque se Deus chamou ele para o pastoreio, então ele não é um chamado coercivo, é um chamado de escolha. Ele escolheu abrir mão do pastorado para ser político. Olha aí, ó. Varão. E agora, Varão? E agora? É complicado. E Paulo sempre mostrou, né, em 1 carta aos Coríntios, ele fala, eu tenho uma obrigação, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Isso é coercivo. Isso é coercivo. Ele fala de eleição. No caráter de eleição, ali segundo o contexto judaico. Ali é um contexto judaico. Não tem nada a ver com o contexto de João Calvino, que vai nascer muito tempo hoje. Ali é contexto judaico. Calvinismo não está na Bíblia. Calvinismo é a doutrina. Eles usam um texto para fazer a doutrina. Então é outra história. Estou falando de eleição no contexto judaico. No contexto judaico, Paulo usa a ferramenta ali falando sobre judaísmo. Ele vai falar sobre eleição, sobre o chamado dele. Né? Desde o ventre. Ele usa o mesmo princípio de Jeremias. Antes de Jeremias vai falar a ideia de eleição. É um contexto judaico. É muito comum. Mas assim, no nosso tempo, Paulo, eu vou te falar assim, digo eu, não Paulo. Existem pessoas com chamado coercivo. É latente. Você vê que Deus chamou o cara para aquilo ali. Deus arrancou ele de trás das ovelhas malhadas e falou assim, eu quero que você faça isso. E existem pessoas que Deus convidou e ele aceitou. E no meio do caminho, ele abriu mão e se tornou político. O senhor acha assim que o jovem rico, o senhor acha que foi dado uma escolha a ele e ele não quis? Não, mas jovem rico não. Jovem rico é salvação. Aí não é chamada, é salvação. Aí é outro contexto. Não, aí é outro contexto, aí é salvação. Entendi. Aí é salvação. Salvação é Zaqueus, o centurião de Cafarnaum, aí é outra história. Mas estou falando de chamado de ministério. Você vê momentos, por exemplo, Judas. Judas. Jesus chamou ele. Mas existiu um momento ali que ele decidiu se envolver com Satã. Então ele abriu mão daquilo dali e foi para Satã. Foi um chamado coercitivo? Cristo chamou ele aceitou, ele veio. Não vem, mas ele abriu mão, ele teve um momento de escolha. Ele escolheu, não, eu quero isso aqui. E com Paulo é coercivo. Ai de mim! Você viu, como é que o evangelho é, Texto bíblico, Paulo, texto bíblico é assim, vou dar um nó na cabeça da galera que está terminando. Vê quanto tem aí, pastor. Vou dar um nó na cabeça da galera, Às vezes Deus age como método de graça no Antigo Testamento. Ele olha para Davi e não mata ele, mesmo Davi fazendo a tremenda de uma besteira. É graça. Graça no Antigo Testamento. E às vezes ele age como lei no Novo, mata Ananias e Safira. E aí? E no texto da graça, ali é graça. Igreja. Aí eu te pergunto, ele matou Ananias e Safira, só Ananias e Safira, ele parou de matar ou continua matando? Eu acho que continua matando. E eu acho que também continua dando graça. Viu aí? Filha. Evangelho, Bíblia é isso aí, velho. Pastor. Tá bom, assim, meu amigo, tem 4 minutos.
Meu Deus, pastor. Pô, pastor, o pessoal vai querer, se usar de comentário, o pessoal vai falar para terminar essa live e continuar aí, pastor. Hoje eu não posso. Hoje tem que ser 1 horinha. Hoje tô na rua hoje. Acho assim, concluindo em relação a isso, a melhor coisa foi convidado, aceita. A melhor coisa é ver o chamado. A melhor coisa é não correr o chamado. Eu vou falar uma coisa para você, Paulo. Agora eu vou falar do ponto de vista espiritual. Não tem como dizer não à voz do bom pastor. Não há o que ele pede que a gente não obedeça. A minha ovelha conhece a minha voz. Então não é coercividade. Quando você escuta a voz do bom pastor, você abre mão de qualquer coisa, de mãe, de família, de tudo, em prol do reino de Deus. Quando você compreende a voz do bom pastor, você abre. Porque eu sempre digo para as pessoas, qual é o melhor lugar para começar a ler texto bíblico? As epístolas de João. Que é quando você compreende o amor de Cristo, você compreende todo o texto sagrado. Você compreende tudo. Tudo foi feito por causa do amor. Os judeus, eles sofreram muito durante a história. Mas se você chegar para um judeu, você ama a Deus, ele diz que eu amo. Por quê? Porque eles compreenderam o amor. Quando você compreende o amor de Cristo, você abandona tudo. Emprego, casa, conforto, dinheiro. E você se mergulha na sobrenaturalidade de Deus. E você sabe que andando com ele, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, você está confiando nele, porque você está seguro. A vara dele, o cajado dele te consola. Então é assim, você se entrega, você se larga. Muito, muito, muito bom, pastor. Eu creio que a gente vai fazer ainda uma outra. Vai fazer outra, a gente faz outra. Seja mais esse assunto. Hoje, eu gostaria muito de continuar, só que a gente tem que encerrar até para essa live ficar gravada. E como só falta 2 minutos, eu peço muito obrigado a você que participou, muito obrigado ao pastor Ronald, que Deus continue abençoando o senhor, que Deus continue abençoando vocês que assistiram. Provavelmente a gente vai fazer mais lives com o pastor Ronald, com outros pastores, falando sobre determinados assuntos. Chama judeu. O judeu, o Douglas do Carmo, Eliardi, bota no nosso direct uma ideia de um tema, e eu creio que foi muito edificante. Eu vou pedir para o senhor orar bem rápido, aquela oração da graça de 1 minuto, e aí a gente encerra. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse momento, junto com teus filhos, esse assunto elucidativo e que clareou a mente de muitos. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dê o resto de dias na tua paz, na tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para a juventude adepiana. Eu sou adepto de coração, aqui mora o coração adepto, o pastor Ediel sabe disso. Abraço em todos vocês aí. Obrigado aí. Valeu, Paulo. Obrigado pelo convite. Abraço, pastor. Desculpa tá assim, eu tô fora da doutrina, tá? Mas vai melhorar. Não, a gente... Abraço.